Posso começar? Bom dia a todos e a todas. Estamos dando início à segunda oitiva no âmbito da CPI. CPI que foi proposta por mim, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em um contrato do SAI junto à empresa José Henrique Zucoloto, por meio do processo 1368/2020, requerimento 745/2020, que tem a ementa: requer a criação de comissão parlamentar de inquérito com a finalidade de investigar possíveis irregularidades na contratação e execução de contratos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, junto à empresa José Henrique Zucoloto, EPP, de 2007 a 2020, bem como as ações ou omissões culposas ou dolosas que resultaram no desabastecimento de água potável em mais de 10 bairros do município de São Carlos em 2020, pelo prazo de 70 dias prorrogáveis, se preciso for. Quero de início agradecer a presença da senhora Elisângela, depoente, bem como dos meus companheiros Roseli Françoso e também Moisés Lazzarini, agradecendo também ao apoio técnico, né, do Dr. Fábio, José Toledo também, Emílio e demais funcionários. Gostaria de dar início pedindo para que a depoente informe o seu nome completo e qual a sua função no SAI. A senhora pode ligar o microfone e ajustar ele à posição. Bom dia. Bom dia. O meu nome é Elisângela de Ázara. Eu sou função concursada de assistente administrativo e nomeada para o cargo de gerente de administração e gestão de pessoas. Tudo bem. A senhora exerce esse cargo comissionado de gerente desde quando? Desde abril de 2014. Tá. Quais são as principais atribuições desse cargo que a senhora desempenha? Eu sou responsável por algumas áreas, alguns setores, que é o setor de pessoal e folha de pagamento, a unidade de expediente de protocolo e arquivo, o setor de transportes e o setor de apoio logístico e manutenção predial. Tá. E aí, em decorrência dessa atribuição de apoio à logística, aí é que a senhora tem um contato mais direto com esse contrato com a empresa José Henrique Zucoloto? Na verdade, não. É através do setor de transporte mesmo. O setor de logística é outra área, mas a parte de manutenção dentro do SAI. É o setor de transportes que é responsável pelo trânsito, pelo transporte de água. Por isso que eu assino o contrato junto com o Modesto, que é o chefe. Tá bom. A senhora tem conhecimento, a senhora conhece o termo de referência que faz parte da licitação ou das licitações onde a empresa José Henrique Zucoloto logrou-se vencedora, inclusive o atual contrato? A senhora conhece integralmente o termo de referência? Nós elaboramos juntos. Os termos de referência são elaborados entre gerência e setor, no caso. Tem um trâmite, a gente cria, passa para a PJ, Procuradoria Jurídica, eles dão ok, eles tiram o que está em desacordo com a legislação, e só depois que é encaminhado para o setor de contrato e licitação. Olá. Bom dia, Elisângela, bom dia aos colegas aqui da mesa, vereador Paraná, vereador Moisés, aos analistas legislativos, nosso procurador Fábio, os assessores aqui presentes. Quero só pedir para Elisângela, eu não entendi o sobrenome. É Ázara. Ázara. A-Z-A-R-A. Ázara.
Servidora Elisângela Azra, é concursada como auxiliar administrativo Isso. e atua como gerente. Você falou um nome grande aí, gerente Gerente de administração e gestão de pessoas. de administração e gestão de pessoas, desde de abril de 2014. Tem como função o apoio logístico, manutenção predial, transporte, expediente e arquivo. Mais alguma coisa? O setor de pessoal e folha de pagamento. Setor de pessoal e folha de pagamento? Correto. Setor de pessoal e folha de pagamento. O setor de transporte é o responsável não é Pelo apoio logístico, contrato. era a pergunta, pelo contrato, né? O setor de transporte é o responsável pelo contrato. Quanto ao termo de referência, a depoente afirma que tem conhecimento, que foi elaborado pelo setor, que posteriormente passa pelo crivo do jurídico, lhes dando ok, vai para o setor de licitação. Senhora Elisângela, a senhora disse que, inclusive, auxiliou na elaboração do termo de referência, né? Isso. O termo de referência, ele é bem claro em todos os contratos com a empresa José Henrique Zucoloto, que o pagamento seria por horas produtivas ou horas trabalhadas. O que a senhora entende por horas produtivas ou horas trabalhadas? Nós temos um entendimento lá que, enquanto eles estão rodando com a carreta, são as horas produtivas. Nós não contabilizamos, nós contabilizamos, como eu vou te falar, da hora que eles rendem a carreta na frente do SAAI e não param, até a hora que eles param. Tá, então o que é hora improdutiva ou hora não trabalhada? Hora improdutiva é se der algum defeito, de repente, no caminhão e o caminhão parar. Porque a refeição deles, eu já acompanhei, enquanto o caminhão está abastecendo, é onde eles estão comendo. Então, assim, eles pegam a carreta, levam até o poço, pegam até o poço, despejam no outro lugar, voltam para o hidrante, eles têm essa logística deles. Então, nós não fazemos os descontos das horas, assim, que teoricamente são paradas, porque nós entendemos que a carreta roda direto. Tá. Então, não seria melhor vocês terem feito um termo de referência dizendo que vocês pagariam por diárias, né? Porque, veja bem, horas produtivas são horas que efetivamente a carreta está atuando no transporte, né, no deslocamento, no carregamento ou no descarregamento de água. Se dentro desse período o motorista precisa parar por alguma situação, se o motorista ele já descarregou a carreta e resolve, sabe-se lá por qual motivo, fazer uma horinha ali, como nós presenciamos inúmeras vezes, principalmente lá no reservatório do Cidade de Iraci. Quer dizer, e o SAAI pagando por aquelas horas. Eu acho que, assim, dentro desse entendimento, que é corroborado, inclusive pelo entendimento também do Décio, me parece que há um equívoco, ou há um equívoco no entendimento, ou há um equívoco na escrita aqui, na elaboração do termo, porque se vocês pagam e entendem como correto pagar dessa forma, deveria ter locado para diária. Então, vamos pagar a diária. Então, eu pago a diária, vou pagar 24 horas, vou pagar 12 horas, né? Vocês têm algum tipo de fiscalização dessas horas produtivas? Tem alguém que fiscaliza isso?
Nós temos uma planilha, sim, mas é uma planilha feita à mão mesmo. Geralmente é algum supervisor de serviços, ou não tem como nós colocarmos outro tipo de servidor, porque aí geraria hora extra, um custo. Então, nós temos algum controle. O Décio tem, mas é planilha rabiscada mesmo, que ele utiliza para depois fazer essa conferência. Tá. Nos causou um pouco de estranheza o fato de que em aproximadamente 9 anos que a empresa Zucoloto presta serviços ininterruptos Sim. ao SAAI, somente agora, a partir do mês de setembro ou outubro de 2020, e que que essas planilhas que são preenchidas à mão pelos motoristas, elas passaram a ser anexadas no processo. E, estranhamente, as planilhas que são juntadas pelo motorista, pela própria empresa, elas nunca batem com as apontadas pelo SAAI. O SAAI sempre anota horas a mais do que a própria empresa. A senhora sabe dizer por que isso acontece? Não tenho conhecimento desse fato, dessa disparidade entre as planilhas. Porque até então eu só conheço essa do SAAI mesmo, que é a que nós trabalhamos no caso. Entendi. Quer relatar? O presidente questiona a depoente sobre a diferença de horas produtivas e horas trabalhadas. O depoente informa que tem conhecimento sobre o termo hora produtiva, as horas efetivamente trabalhadas. E horas improdutivas, se der algum defeito no caminhão, ou se eles estão parados. Quando estão almoçando, eles estão parados. Porém, não descontamos porque entendemos não ouvi. Ele falou que não entendeu. Ah, tá. Final. Quanto ao horário do almoço, quando eles estão almoçando, estão parados. Porém, não é realizado o desconto, porque entendemos que estão em horário de trabalho. É isso? Geralmente eles fazem a refeição enquanto a carreta está enchendo ou ela está despejando. Eles sempre fazem em algum poço essa refeição. Certo. Então, estão trabalhando. Acho que enquanto ocorre o almoço, a carreta está carregando ou descarregando. Isso. Que a fiscalização das horas são feitas apenas através de uma planilha preenchida à mão e que posteriormente é utilizada para a conferência. Não tem conhecimento sobre as disparidades
entre a planilha e as horas lançadas pelo setor de transporte. Posso só acrescentar uma Claro. coisinha? Ele tem o Décio, uma noção mais ou menos entre a quantidade de viagens que é feita nessas 24 horas. Dependendo do local que está sendo retirada a água, tem uma certa quantidade de idas e voltas. Tá. Então, isso também ajuda ele a fazer esse controle. Tá. Depois a gente complementa que o senhor Décio tem conhecimento sobre a quantidade máxima ou mínima Isso. que a carreta consegue fazer durante 24 horas. Isso. Durante 24 horas. Senhora Elisângela, a gente nota que pelas planilhas que são juntadas pelos motoristas, existem muitas vezes minutos que nos parecem ociosos desse serviço, como por exemplo, do tempo que, da hora em que a carreta finalizou o carregamento, até o momento que ela inicia o deslocamento, a gente tem 10 minutos, 15 minutos de atraso, não todas as vezes, mas em muitas vezes, o motorista ele carregou a carreta, mas ele demora 10, 15 minutos para sair. A senhora entende que isso é hora trabalhada também? Esse tempo de deslocamento é que, assim, considerando a forma como o contrato é pago, o termo horas produtivas, do jeito que você fala, talvez não. Talvez nós tenhamos que fazer esse ajuste mesmo no termo de referência. Porque lá não sai a exemplo, só como eu sou responsável pelo setor pessoal também, eles registram o ponto às 7 horas e geralmente saem em serviço às 7h30, 7h40, que eles vão pegar a ordem de serviço, vão acertar veículo, verificar pneu. Então, clareando depois do que você falou, o termo horas produtivas, talvez nós tenhamos que fazer essa alteração no termo de referência. Sim. A partir de outubro, o SAI passou a utilizar essa planilha, que nos parece muito melhor, muito mais adequada e que, de fato, reflete, sim, de verdade as horas trabalhadas. A senhora sabe por qual razão o SAI passou a utilizar essa planilha somente a partir de outubro? Pela necessidade de comprovar as horas produtivas. Foi assim mas que... foi iniciativa da comissão que foi montada? Porque somente depois de 9 anos foi... Nós não teríamos como demonstrar só a partir da planilha, como eu te falei, escrita. E não vou te mentir, nós estamos com um déficit de servidor muito grande. São bastante servidores afastados por conta da pandemia, que são do grupo de risco, inclusive. Então, a gente está com uma dificuldade nessa parte de mão de obra, principalmente administrativa. Não, tudo bem. É que é o seguinte, a pandemia, ela tem alguns meses, né? O contrato com a Zucoloto tem aproximadamente 9 anos. Sim. Então, a pandemia ela não seria justificativa para negligenciamento do contrato. Então, sim. essa planilha, Elisângela, nos parece... Essa sim nos reflete as horas trabalhadas, entendeu? Só que
inclusive tendo essa planilha como base, a gente consegue perceber o quanto de horas foi pago para essa empresa de forma equivocada. Bom, em relação aos minutos de atraso para se deslocar, o depoente entende que, se considerar a forma com que o contrato é pago, seria importante realizar o ajuste no termo de referência. não, no termo de referência não, na forma de aferição, né, de apontamento das Não, horas. você falou termo de referência. Não, o termo de Então, referência é claro. A forma de aferição. Você falou termo de aferição ou termo de referência? Eu falei que talvez nós tenhamos que rever a forma que nós fizemos o termo de referência, sim. Ao invés de colocar horas trabalhadas, diárias, contabilizar por viagens, Tá, então, quilometragem rodada. Tá. Então, que é necessário fazer o ajuste no termo de referência para evitar essa disparidade, ou essa distorção. Que talvez seja necessário alterar para diárias, não Isso, horas isso. trabalhadas. Isso. Você concorda que seria necessário alterar por horas trabalhadas? Não, para diárias ao invés de horas trabalhadas. Isso, pode ser diária, quilometragem rodada. A gente pode pensar em outro tipo de contratação. Isso. Sugere, não, tem um entendimento que poderia ser alterado. Estou desligado aqui, não? Tem um entendimento que poderia ser alterado para hora rodada ou por quilômetros rodados, né? Certo? Em relação à implantação da planilha, ela foi implantada pela necessidade de comprovar as horas produtivas. Relata também que é difícil o controle, pois tem déficit de servidor. Isso aí. Perfeito. Quer complementar alguma coisa? Não. Só para ilustrar isso que a gente está falando, Elisângela, a gente tem aqui planilhas que foram apontamentos de horas trabalhadas pelo senhor Décio, que inclusive elas destoam da lógica, da razoabilidade, dando conta de que um caminhão, quando a gente fala dos contratos com a Zucoloto, a senhora sabe disso, nós não estamos falando somente das carretas que têm a capacidade de 30 mil litros, mas também estamos falando do caminhão-pipa que leva água potável para o assentamento Nova São Carlos. E a gente nos depara com vários, dezenas de apontamentos padronizados, onde a empresa começa sempre no mesmo horário, termina sempre no mesmo horário. Isso é impossível. Isso é impossível. Eu não consigo chegar todo dia no mesmo horário aqui na Câmara, embora exatamente no mesmo horário. Então, essas planilhas aqui, é muito difícil a gente considerá-las
E aí, quando mais uma vez a gente pega, inclusive as apontadas pelos próprios motoristas, a gente vê que estão pagando horas a mais para essa empresa. Inclusive, um dos apontamentos aqui está dizendo que a empresa trabalhou das 7 horas da manhã até as 15 da tarde, né? A gente foge um pouco da razoabilidade. Apontamentos que a empresa trabalhou até as 8 horas da noite. A senhora sabe se a empresa do Coloto ela costuma trabalhar à noite no assentamento Nova São Carlos? Depende. Depende do dia, depende da necessidade deles lá. Muitas vezes eles vão com o caminhão, isso é o que eu tenho conhecimento, que eles vão com o caminhão lá e não despejam só no poço, né? O pessoal vai retirar direto no caminhão. Teve dias que foi até mais tarde, sim. Inclusive, nós temos os nossos ajudantes que colaboram, que vão nesse caminhão às vezes, e eles, pelo ponto deles, é possível verificar também até o horário que eles ficaram. Não sei como está agora, não me recordo, porque tem um, inclusive, que está afastado. O Dadá? Isso, a Elson. Tá bom. A senhora diz que conhece o termo de referência, né? Vocês, em alguma ocasião, se importaram em solicitar a juntada nos autos do processo de contratação da empresa a CNH dos motoristas para aferição se eles estão realmente habilitados nas categorias correspondentes a cada veículo? Não. Vocês já solicitaram? Não, nós não solicitamos a documentação dos motoristas. E também vocês não solicitaram documentação dos veículos para saber, inclusive, se os veículos se enquadravam na exigência do edital? A documentação dos veículos, eu não me recordo ao certo agora, preciso ver com o Décio, mas a dos motoristas eu sei que nós não pedimos. Tá. Bom, a dos veículos também não consta em nenhum dos processos. Eu acho que está interessante quando a gente contrata um serviço de um determinado veículo e para assinatura do contrato eu não solicito da empresa que ela me comprove que de fato ela se enquadra, que o veículo dela de fato tem o mínimo exigido no edital. E no processo não consta. Pelo menos eu não encontrei até hoje. Olha que eu já olhei todos, de 2017 para cá, 2015, não encontrei. A senhora também, como conhece o edital, sabe que está muito claro lá que para início do serviço de transporte de água potável, é exigido da empresa a apresentação de um laudo laboratorial de sanidade, né, que capacita ou que indica que aquele veículo, que aquele tanque pode transportar água potável. E eu não encontrei também em nenhum processo. A senhora sabe se vocês solicitaram da empresa isso aí? Nós não temos esse termo, nós não solicitamos, realmente, você tem razão. Nós somos confiantes dos termos que são emitidos pela ETA, que eles fazem esses laudos nos hidrantes e em determinadas ruas da cidade. Eles têm os pontos estratégicos deles. Então, no caso, que nós poderíamos estar apresentando são esses laudos. Tá, os da carreta nós não... mas veja bem, o laudo é do tanque, né? Eu tenho água limpinha saindo do hidrante ali, aí eu coloco num tanque contaminado. O que vai acontecer com essa água? Ela vai estar contaminada também. Então, isso é uma exigência do edital. O termo de referência é muito claro, ele chega a ser repetitivo, né? E a gente não conseguia encontrar, então vocês não solicitaram. Não solicitamos. Tá. O termo de referência também ele é bem claro quando ele diz que os veículos devem ter o certificado de registro junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres. E dos veículos que constam aí como atuaram nesse transporte de água potável, são 4 veículos, deixando claro que são 4 cavalos e 4 semi-reboques. Logo, eu teria que ter 8 registros. Eu acho que eu não tenho nem de 3 registros. Vocês nunca solicitaram a comprovação de caminhão de carreta por carreta, semi-reboque por semi-reboque, desses certificados da NTT?
O que me passado sobre isso, nós conversamos bastante sobre isso na semana passada, é que o Zucoloto, que é a empresa que nos fornece no caso, ele faz, existe muita troca de reboque, de carreta. Então, talvez por isso ele não tenha toda a documentação em ordem. Então, e o SAI também não se preocupa em Ele tem fiscalizar alguns. isso, né? Porque, assim, o que a gente conhece minimamente é que a condição de habilitação, né, inclusive questão de, tanto questão financeira, jurídica, administrativa e técnica, ela tem que se manter durante todo o período de contrato. Então, se ela perde esse status que habilitou ela para isso, então, quer dizer, ela tem que haver a extinção, a finalização desse contrato, a imposição de multa. Isso são os termos do contrato, né? Os termos de uma licitação. Bom, então também vocês nunca exigiram, né? Nunca se importaram com isso também. A senhora sabe, né, que em termos de referência, a licitação diz muito claro que é a contratação de veículos com capacidade mínima Sim. de 30 mil litros. Em alguma situação a senhora se preocupou em ver a documentação de cada veículo para saber se de fato ele estava transportando a quantidade de água que o SAI estava pagando para ele? Pela documentação, não. O que nós temos lá são alguns registros das viaturas. Do quê? Alguns registros fotográficos das viaturas, no caso. Tem uma plaquinha que consta 30 mil litros, 30.015. Não cheguei a ver dos 4 caminhões, mas eu sei que algumas eu vi. Tá, e por que essas fotografias não constam nos processos? Não sei se foi solicitado. Não. Veja bem, eu estou falando no processo de contratação. Nós nunca nos atentamos em acrescentar. Talvez seja um alerta para, a partir de agora, nós passamos a fazer de outra forma. Tá. Esse processo ele é executado sempre com urgência, emergência, que é aquela história que quando o negócio está pegando fogo e realmente existem algumas falhas de execução. Tudo bem. Obviamente que assim, são 9 anos de contrato, né? Não é possível que em um determinado tempo não deu-se para resolver isso, para ver isso, até porque é muito chefe para ninguém ter visto isso. Mas tudo bem. A senhora tem conhecimento de que o semi-reboque placa CNR 9316, ele tem a capacidade de apenas 25 mil litros, bem aquém daquilo que diz o termo de referência? Eu não tenho conhecimento, eu verifiquei agora que você me mostrou. Tá. CNR 9316. CN, N de navio. N de Nazarina. 9316. Nazarine. Lá, Zé. Quanto ao preenchimento das planilhas, o presidente informa a depoente sobre a uniformidade no preenchimento. Pois ocorre habitualmente no mesmo horário
iniciam no mesmo horário e finalizam no mesmo horário. Cita ainda que um dos apontamentos mostra que a empresa trabalhou das 7 às... Só verifica isso para mim, das 7 às 15 horas. Não, isso aí não precisa. Não? Não. Então pode suprimir essa outra parte aqui. Padronização dos É. apontamentos. Isso. Pode suprimir essa parte da observação que começou às 7 e finalizou aqui. A uniformidade, né? Que demonstra a não fiscalização das horas efetivamente trabalhadas. Certo. Depoente afirma que depende do dia. Muitas vezes, eles vão até o assentamento e os moradores retiram água no caminhão. É isso mesmo, né? Isso. É com baldinho? Depende do tipo do abastecimento que é feito. Depende da forma como o abastecimento está sendo feito. Às Isso. vezes vai um pouco... Que depende Até da mais. forma que o abastecimento está sendo feito. Quanto à questão do controle em relação ao horário, é possível aferir através do ajudante que acompanha o transporte. Vale. Quanto à relação aos documentos de registros trabalhistas, a depoente afirma que não foi solicitado os documentos dos funcionários. É isso mesmo, né? A CNH, né? Quanto à CNH, os documentos. Eu estou falando, vamos corrigir se estiver errado. Estou falando não só da CNH, eu entendi que eram os documentos de registro mesmo. Não, isso aí nós vamos, posteriormente. Ah, tá. Então, em relação à CNH, tá? Dá para corrigir, Zé? Em relação aos documentos dos veículos, a depoente não tem lembrança se foi solicitado. Que precisa afirma que é necessário checar com o Décio, que é o chefe do transporte. Em relação aos termos de qualidade da água transportada, também não foi solicitado. E o termo utilizado são os fornecidos pela ETA. Esse termo é elaborado quando tira a água do hidrante, é isso? A ETA faz a análise nos pontos, em Ah, alguns tá. hidrantes, em algumas ruas, Isso. Que a fazem essa análise. ETA faz a análise dos pontos. Porém, que não é feito, nunca foi solicitado os laudos dos tanques. Né? Não, eu coloquei. Não, dos pontos aí. Né? Que esse é o controle feito pelo SAAI. Mas você deixou claro. Deixei em cima, que não foi solicitado. Mas a gente pode reiterar. E que nunca foi solicitado o termo através da empresa Zucoloto.
Em relação aos termos emitidos pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, a empresa Zuculoto, eu entendi isso, que você falou que fez uma reunião, né, e que na reunião foi dito que a empresa Zuculoto informou que existe muita troca de carreta, de caminhão, e que por isso não tem toda a documentação em ordem. Em relação à capacidade prevista no edital, no termo de referência, de 30 mil litros, posso? Nunca foi checado, somente pelo registro fotográfico. Assim, eu nunca chequei. Oi? Particularmente, eu nunca chequei. Assim, a depoente sei que o nunca Décio checou. já checou. Isso. Mas que tem conhecimento pelos registros fotográficos das viaturas através das plaquinhas fixadas no veículo. Isso, Ou na viatura, né? Que se chama. no tanque. Informou que nunca se atentou a isso, pois os procedimentos sempre ocorrem com urgência e emergência. Entende que é uma necessidade de se corrigir. Sobre o veículo CNR 9316, não tem conhecimento. Sobre a capacidade de 25 mil litros, é isso? Sobre a capacidade de 25 mil litros. É isso? Uhum. Eu acho que dentro dessa situação, o que cabe, né? Apenas como sugestão aqui. Não que a nossa função seja essa, né, Roselei? Mas acertar aqui esses detalhes serão condições para, de comprovação para assinatura do contrato. Você me comprova que você me comprova com esses laudos, me comprova com a NTT, me comprova com a documentação das carretas que demonstra que tem a quantidade mínima como condição para assinatura do contrato. Porque a gente sabe que depois que o contrato começa a fluir, é complicado. Você de fato pode ter alguma situação emergencial que você não vai pedir caso a caso, mas você tem que ter para assinatura do contrato a comprovação de que aquela empresa cumpre aos mínimos exigidos, né, ali. E eu acho que o momento de assinatura do contrato é o grande momento para tudo isso aí. Bom, vamos lá. A senhora sabe também que o cumprimento da legislação trabalhista é colocado ali no termo de referência, né, na licitação, como condição, né, para que essa empresa preste serviço para o SAI. No entanto, né, nós percebemos que a empresa ela também não respeita a legislação trabalhista
E o SAI, né, me parece, também não se importa muito em aferir o cumprimento dessas obrigações. Por exemplo, o senhor Juvenal dos Santos Neto. O senhor Juvenal dos Santos Neto, ele atua para o SAAI, por meio da empresa José Henrique Zucoloto, sem que, para tanto, ele tenha qualquer vínculo trabalhista com essa empresa. A senhora tem conhecimento disso? Em alguma situação a senhora solicitou para a empresa a relação de funcionários, né, sabendo que se eu tenho 4 veículos, né, de grande porte, mais um caminhão-pipa, eu tenho que ter logo 5 motoristas. 5, e assim, no caso das carretas que trabalham 24 horas, né, entre aspas, eu teria que então ter mais 4, né? Sim. Porque ninguém é máquina para trabalhar 24 horas, então eu tenho que ter o motorista que vai render. Então eu tinha que ter 8 mais 1, eu tinha que ter 9 motoristas. A senhora já pediu em alguma situação a relação do contrato de trabalho desses 9 motoristas? Não, nós nunca solicitamos, porque nós não solicitamos isso no termo de referência. Como é um contrato só de 12 meses, não é serviço contínuo de mais que 12 meses, nós nunca solicitamos a parte de funcionários deles. Bom, o termo de referência ele é muito claro quando ele diz que que a empresa deverá cumprir a legislação trabalhista. Cumprir a legislação trabalhista significa você ter o vínculo com o funcionário que você tem, certo? Então, obviamente que acho que competiria ao SAI que a empresa comprovasse isso, certo? Eu não posso colocar uma pessoa que não tem vínculo nenhum com a empresa para trabalhar. Na situação que nós encontramos o senhor Juvenal, dormindo lá dentro de uma carreta, dirigindo de chinelo, sem IPI, trabalhando uma carga horária além daquela que é preconizada pela Convenção Coletiva do Trabalho da categoria. E o SAI, mais uma vez, negligenciou essa parte. Então, não importa quantos meses é. Aqui está muito claro no que diz que a carga horária será de acordo com as necessidades da autarquia, sendo que, quando houver as necessidades de prestação de serviço 24 horas ininterruptas, será necessário o revezamento do motorista de acordo com a legislação trabalhista. Eu tenho outras situações aqui no termo que ele está sendo até redundante nessa situação do cumprimento da legislação trabalhista. Em vários pontos ele diz aqui, e é muito claro. Toda e qualquer empresa que presta serviço para o município, seja por meio da administração direta ou indireta, ela tem que observar isso. Então vocês nunca pediram, né? Não. Tá. Perfeito. Olha, da questão do realinhamento de preço, acho que ficou bem claro já para nós, né, Roseli? A gente já entendeu. De quando é feito o procedimento licitatório ou aditamento contratual, a senhora participa efetivamente da captação de orçamentos? Não. Não. É o setor de compras que faz Tá. a captação. A senhora sabe se em todos os aditamentos contratuais realizados ficou demonstrado que a autarquia estava obtendo vantagem em manter aquela empresa ali por meio de um aditamento? Sim, nós não fazemos nenhum aditamento sem que antes passe pela Procuradoria Jurídica. Então, eles exigem os 3 orçamentos, eles exigem que seja feita essa pesquisa antes da gente conseguir editar os contratos. Tá. A senhora sabe se aqui na cidade ou na região a gente tem escassez de empresas que trabalham com esse tipo de serviço? Temos uma dificuldade muito grande em fazer, em conseguir a cotação, inclusive. Tá. Justamente por essa situação de, às vezes, a gente precisar, que nem como foi em outubro, setembro, que nós precisamos de 4 carretas ao mesmo tempo.
Não é qualquer empresa que fornece isso. Tá. Eu faço essa pergunta por algumas questões que eu acho um pouco estranhas. Primeiro que em todos os aditamentos são sempre os mesmos orçamentos, são sempre as mesmas empresas que dão orçamento e mais estranhamente que elas dão orçamento, mas elas nunca participam da licitação. A senhora sabe como é que é feito, como chega até o SAI, se o SAI envia o e-mail, como é que é feito isso aí? Você entrega fisicamente no SAI? Não sei te falar, porque existe um setor de compras que é responsável por isso. Então, no caso, essa parte de preço, eu não participo. Eu só solicito o serviço. Tá. Tudo bem. Perfeito. Uma última pergunta, acho que da minha parte deva ser a Nós última. fizemos algumas alterações no último termo agora, inclusive com a capacidade da carreta. O quê? Nós fizemos algumas alterações no último termo para ver se a gente abre o leque de concorrência um pouco. Algumas coisas que a gente tinha um pouco de dificuldade, nós percebemos isso, que só uma empresa consegue nos atender, no caso, que é o que está acontecendo aqui. Então, nós tentamos fazer algumas alterações para ver se a gente consegue abrir esse leque de concorrência. Deixa eu só... Vocês fizeram atas de registro de preço, agora é isso? É a ata, né, Paulo? É ata de registro de preço. Uhum. Mas a outra também é. A última também foi, né? Vocês fazem no sistema de registro de preço e transformam em contrato, é isso? Tá. Tá. Bom, com relação à diminuição da capacidade de carga do semi-reboque das carretas, que caiu de 30 para 28 mil litros, a gente já entendeu que basicamente é para possibilitar que outras empresas participem. Sim, Isso foi o que o Décio informou e a senhora confirma? confirmo. Tá. A intenção é essa. Tá, agora o que eu não entendi é como o preço de horas caiu. Nós estamos no momento que nós temos uma inflação, o preço dos combustíveis estão cada vez mais altos, os encargos trabalhistas a gente sabe que aumenta a cada ano, né? E eu não consegui entender como que nós caímos basicamente quase R$60 por hora. Então, Eu não consegui entender por que tudo bem que não aconteceu a licitação ainda. Mas a experiência nos mostra que, em regra, se arremata por um valor um pouco menor do preço médio com que a licitação é lançada. Então, a licitação anterior ela foi lançada com preço médio de R$ 179,70 a hora. Foi arrematada por R$ 177. Isso eu estou falando das carretas com capacidade de 30 mil litros. sim. Eu não entendi por que agora o preço médio já caiu para 120. Eu não sei se foi reflexo dessa alteração no termo. Porque o que nós fizemos? Antes nós solicitávamos a carreta de 30 mil litros, podendo ser utilizada por qualquer período. Então, a empresa pode ser chamada para fazer 2 horas, 3 horas. Esse termo de referência nosso, novo, a gente está falando que a carreta é de 28 mil litros e que a empresa vai rodar pelo menos 24 horas. Mas dava para rodar mais que 24 Que horas? é o que nos demonstra a experiência, que eles não rodam menos que isso, 24 horas, quando é necessário um abastecimento. Então, talvez isso tenha reduzido o valor da cotação, porque o contratante vai ter certeza, o contratado vai ter certeza que ele vai rodar pelo menos 24 horas. Mas não dá para rodar não dá para rodar mais que 24 horas. Isso é um absurdo. Isso aí o SAI está de brincadeira se ele fez uma coisa dessa. Isso é um tapa na cara da população. Se o SAI de fato fez isso, aí eu
Até aqui eu estava achando que não havia má fé por parte de ninguém. Começo a achar. Porque isso é um absurdo. Foi assim que saiu, né, Paulo? Mas enfim, a CPI não é para esse escopo, mas eu não consigo deixar de falar. E Pode também, relatar. nós fizemos 3 cotações. Essa de R$ 130 é o valor mais baixo das 3. Não foi utilizado o valor médio. Aí é parte de execução, não sei te falar. É parte da. Mas pelo que eu vi as 3 cotações, a de 130 é a de menor valor. R$ 120 saiu. Que é uma empresa de São Paulo, inclusive. Processo. A gente entende que a depender dos. São os orçamentos que vão dizer se fica acima ou abaixo, né? Sim. Só que eu só achei estranho porque em 9 anos você só tem a empresa Paraná Transportes, Interpave, mais são 3 empresas que estão em todas ali, mas nunca participam da licitação. Elas gostam só de dar orçamento. Deixa eu achar aqui. Espera aí um pouquinho, deixa eu só achar aqui. Enquanto parar na procura, deixa eu te fazer uma pergunta, Elisângela, que é uma preocupação. Você acaba de relatar que não foi considerado o valor médio, Não. e sim o menor valor. Você sabe que quando acontece esse tipo de coisa, estou falando que eu já fiz muita licitação, Paraná também, lá na Secretaria Municipal de Agricultura, fez bastante licitação. E que normalmente, quando o preço ele se encontra abaixo do valor de mercado, a licitação pode dar deserta. Isso não pode ser um pressuposto aí para se fazer uma emergencial depois, não? Paulo. Caso- Ela vai ter o momento dela. Ai, A senhora pode desculpa. dizer que não sabe. Desculpa, eu só não sei informar por que foi utilizado o menor valor Entende? e não o médio. Tá. É porque a lei de licitações ela fala no valor médio, né? E de repente está usando o menor valor, pode dar deserta, ninguém se interessar, porque É que eu realmente estou te falando, essa parte burocrática do que setor de compras, de licitações, eu não sei te falar. sim, Porque vai nos causar estranheza a própria Zucoloto trabalhar dentro de um preço menor do que R$ 120. Vai nos causar bastante estranheza. Mas eu acho que é isso. Se você quiser relatar Tá. essa parte, eu acho que... tudo bem. Tô sofrendo com essa máscara hoje, viu? Nossa, eu não consigo falar. É. E o som fica ruim, né? Eu tô mal conseguindo entender ela. Eu falo baixo mesmo. Porque isso abafa um pouco, né? Abafa ainda. Bom, quanto à legislação trabalhista, em especial ao termo de referência, que traz como condição para a realização do contrato o registro de seus colaboradores. O registro de seus colaboradores. O presidente traz como exemplo o caso do senhor Juvenal dos Santos Neto, é isso? Que não possuía vínculo trabalhista com a empresa contratada. E que foi presenciado trabalhando de chinelo, e sem o devido registro. O presidente pergunta a depoente se foi solicitado os registros à empresa Zucoloto. A depoente informa que não foi solicitado, pois trata-se de um contrato de 12 meses. E o termo de referência não prevê.
Sobre a captação de orçamento, a depoente afirma que não o faz, pois existe um setor de compras específico para essa finalidade. Em relação aos aditamentos contratuais, informa a depoente que é pré-requisito a realização de 3 orçamentos, que posteriormente é passado ao jurídico para analisar os termos. Informa também que há uma escassez de empresas deste ramo e que não é fácil buscar orçamento na região. É isso mesmo? Pelo menos é o que eu escuto o pessoal de compras, que pelo menos é o que eles me passam. Tá. É isso. E que também ela não sabe assim entrar com propriedade no assunto, porque existe o setor que faz os orçamentos e que ela não faz cotação. Acho que era isso que estava faltando. Informa também que atualmente foi realizada uma ata de registro de preço para abrir o leque entre os fornecedores e facilitar as contratações. Foi feita uma alteração no termo de referência. E que foi não, a alteração foi de 28 para 30, 30 para 28, não é isso? Isso. Eu vou falar sobre isso. Isso. O termo foi adequado. Isso. E que foi feito uma alteração no termo de referência, no que tange a capacidade de litros transportados, mudando de 28, de 30, vou alterando, né, de 30 para 28 mil litros. Que essa alteração deve aumentar o número de interessados em contratar com a autarquia. Em relação à redução do preço médio hora, né? Preço médio hora em quase R$60. A depoente acredita que se deu em razão da expectativa Isso. de rodar 24 horas. Ela disse no mínimo 24. No mínimo, ou pelo menos? Eu anotei. No mínimo 24 horas ou pelo menos? Eu entendi assim que talvez o valor veio reduzido pela expectativa das horas.
dele rodar no mínimo 24 horas. Eu não me recordo ao certo como está no termo. Então, eu preferia, assim, se você puder colocar referente às adequações do termo, acho que fica melhor. Porque, veja bem, você falar que vai trabalhar no mínimo 24, no máximo não estranho. No máximo, o que eu faço? Então, é estranho isso, né? Então, eu não me recordo ao certo. Eu não sei, eu estou falando porque eu já fiz contrato parecido com esse. E quando você contrata uma empresa para trabalhar 4 horas, ela acaba, na verdade, agregando um valor adicional por trabalhar só 4 horas. Até aí eu entendo perfeitamente, porque você não tem uma segurança, né? Você tem que deixar um motorista, o caminhão à disposição, mas você não tem uma segurança que você vai trabalhar para isso, né? Isso eu entendo. Eu só não entendo. De repente, até ela foi um equívoco da parte dela em falar que no mínimo 24 horas. Se tivesse falado no mínimo 12, no mínimo 20, no mínimo 15, mas no mínimo 24... eu entendi o que o Paraná está dizendo também. Se o dia só tem 24, não pode ser, né? Sim. Entendi. Eu não me recordo ao certo quanto está no termo, mas nós demos uma expectativa de horas trabalhadas. O que parece é que está se tentando, né, continuar pagando por horas corridas para a empresa. Da forma com que é. Só está tentando dar legalidade para esse pagamento. Tá, mas para o relatório mantém o mínimo 24 horas. A gente colocou a expectativa de no mínimo 24 horas. Eu não me recordo ao certo como está no termo para falar se mantém ou não, mas nós demos uma expectativa de horas trabalhadas. Tá. Nós demos sim. Eu não me recordo assim ao certo se estava escrito no mínimo, mas nós demos uma expectativa dentro para poder reduzir o preço, inclusive. É que veja bem, toda licitação ela traz uma expectativa. Na última, ela também deu uma expectativa. Então, a última expectativa era 6.000 horas. Isso. Entendeu? Aqui, o último era 6.000 horas. Durante os 12 meses, isso. Sim, ó, se vocês concordarem, é claro. Em relação à expectativa de 24 horas, você tem esse edital aí? Não. Nós não trouxemos. Podemos pedir, Paraná, para tirar essa dúvida aí? Então, acho que podia colocar assim, a expectativa de no mínimo 24 horas, que a depoente não se recorda ao certo o termo utilizado no edital e que se compromete de enviar para essa casa. O processo é o 3713/2020. Pedia na íntegra o processo. Na verdade, eu já pedi, mas pedi como parlamentar, não em nome da CPI. Mas é importante vir pela CPI. 3713/2020. Isso, para enviar para a gente. Mas ela sai com esse compromisso de enviar? Sai com esse compromisso de nos enviar uma cópia. É possível isso? Sim, é possível. Sim? Tá. Então fica acertado que ela encaminha para a gente essa cópia. Você acha que você consegue em quanto tempo isso? Hoje mesmo eu te envio. Oi? Te envio hoje. Hoje mesmo. É que a gente precisa do processo. Na internet eu tenho só o... Zé, para finalizar essa parte, ela relata também que acredita, né, uma das razões da redução do termo é a história da expectativa de 24 horas. E a outra razão é que foi feitas 3 cotações, mas que não foi considerado o valor médio, e sim o menor preço.
Fez 3 cotações, uma 180, outra 160, outra 120. Então, eles consideraram o 120, não fez aquela média aritmética que a legislação determina. Entendeu? Ela pode explicar por quê? Não, então, ela falou, ela tinha respondido que foi o setor de licitação que fez. Você sabe explicar por quê? Não sei te falar ao certo se é o setor de compras ou de licitação. Só que saiu com o valor da menor cotação. Entendi. Agora, Por isso que eu fiz a esse pergunta procedimento não é do meu setor, então eu não sei te falar. Tá. Não sabe explicar ao certo, porque pode ter sido feito pelo setor de compras ou licitação. Bom, pergunto se o vereador Rosilei tem alguma pergunta para fazer a depoente. Acredito que as perguntas que foram feitas, Paraná, ela preenche todas as lacunas que a gente havia conversado anteriormente. Pergunta o vereador Moisés Azarini. Bom, sendo assim, a gente quer finalizar a oitiva da senhora, agradecendo pela cordialidade, pela pontualidade, pela presteza, reiterando o pedido que se a senhora puder juntar a cópia do processo, o 37.3/2020, a senhora vai nos auxiliar bastante. Sim. Tá bom? Quero agradecer. Agora, ele vai imprimir a oitiva da senhora vai ler e, concordando com o que está ali, a senhora assina. Ok. Tá bom? Muito obrigado. Crislaine, Paraná disse isso, mas eu quero reiterar, tá? Como eu estou relatando aqui, se por acaso eu acabei relatando alguma coisa que você discorda, por favor, aponte para a gente poder fazer essa correção, tá? Tá ok. Eu vou pedir licença um segundinho para mim tomar um café ali também, porque eu estou aqui meio que preciso acordar ainda. Viu?